Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão. Vamos continuar com o nosso treinamento e para o dia de hoje vamos abordar dois novos tópicos, que são truques e técnicas com matrizes e manipulação bit a bit. Mas antes de mais, gostaria de receber um feedback da vossa parte, se ficou uma questão pendente sobre as aulas passadas, né, pilhas monotônicas e pesquisa na resposta. Então, o silêncio diz muita coisa. Sendo assim, vamos então iniciar com o nosso primeiro ponto, e nesse caso é truques e técnicas com matrizes. Então, vou fazer um switch do meu slide. Certo, acredito que os colegas conseguem ver. Então, primeiro tópico, truques e técnicas com matrizes. Temos um exemplo motivacional, nesse caso é o jogo Campo Minado, muito famoso, um quebra-cabeça. Então, no campo minado, o que que acontece? Nos é dado uma grelha com números e bombas, mais blocos, né? Então, os números, eles indicam a quantidade de bombas que estão próximo da célula e se tentamos aceder, ou se tentamos ir para uma célula que contém bomba, então ela explode. Então, os colegas podem ler a descrição. Se nós estivermos numa dada célula, nós podemos nos mover em em 8 direções, né? Visitar as células vizinhas. Por exemplo, se tivermos aqui no 1, nesse 1 podemos visitar o de cima, baixo, frente, trás, mas também podemos ir nas diagonais. Então, essa é basicamente o problema. Então, por que motivacional? Primeira coisa, qual será a nossa abordagem inicial para resolver este problema, né? Ah, a noção mais intuitiva, ou a ideia mais intuitiva, né, seria tentar verificar cada posição, utilizando estruturas condicionais, como é o caso que vemos aqui, né. Esse é um código incompleto, porém espelha a ideia de tentarmos, nos movimentarmos ou nos movermos de uma célula para outra, porém isso seria redundante, né, devido à quantidade de ifs, e durante o contest ninguém vai dar todo esse tempo que é para verificar essas condições. E também, facilmente nós podemos nos perder, como podem ver aqui, is mine, né? Nós temos aqui várias transações e é muito fácil nós nos perdermos, faltar algo. Então, é a partir daqui que surge o tópico de hoje, né? Então, nós queremos arranjar uma forma de simplificar isso, simplificar esse processo. Como? Obviamente usando vetores de direção. Então, vetores de direção é basicamente uma técnica usada para simplificar a navegação em grelhas, nesse caso grid, em posições específicas. Nesse caso, se tivermos num ponto, nós conseguimos acessar as células adjacentes. Quando digo adjacentes, são aquelas células que estão próximos ao centro, nesse caso, podemos ver aqui o centro e a distância entre a linha ou a coluna é 1. Então, podemos ver aqui, né? Temos L, C, nós queremos ir para cima, L menos 1, para frente, C mais 1, para baixo, L mais 1, e para a esquerda, C menos 1. Então, com base nesse padrão que nós vemos aqui, nós pensamos numa abordagem, ok, e que tal transformarmos esse padrão aqui em formas vetorizadas? Então, é basicamente isso que nós queremos alcançar. Nós podemos ir em 4 direções. Então, imaginem que a primeira posição corresponde, as primeiras posições correspondem a um certo vetor e a segunda corresponde ao outro, né? A linha vai corresponder ao y e coluna vai corresponder ao x. Com isso,
nós podemos transportar essa ideia para um vetor de direção. Então, nós podemos ver aqui que nós temos d e y que vai ser responsável pelas linhas e dx que vai ser responsável pela coluna. Por exemplo, na primeira posição, nós temos 0 e menos 1. 0 menos 1, basicamente, né, para o x, para a coluna, desculpa, para a coluna, nós estamos a fazer menos 1, basicamente. A linha permanece, né, 0, mas a coluna nós estamos a fazer menos 1, vai ser daqui para cá. Então, nós podemos acessar isso. Depois disso, se fizermos para a coluna mais 1, então vamos acessar essa parte aqui. Se for para cima, é só fazer L menos 1, está aqui. E se for para baixo, é só fazer L mais 1. Então, a ideia que está aqui pode ser facilmente interpretada aqui nesse nosso vetor. Então, essa é basicamente a ideia de vetores de direção. E, claro, né, nós podemos acessar cada posição, começando da posição 0 até o tamanho do nosso array. No caso, né, os dois arrays têm o mesmo tamanho, então chego até o tamanho. E depois, essa parte aqui é a parte mais importante. O que é que acontece aqui? Imagina, né, esse R corresponde a L e o C corresponde à coluna, né? Temos linha, coluna, row and column. Então, quando eu faço mais D, Y, supomos que o I seja 0, 0. Então, vai automaticamente para as duas posições acessar essa parte aqui. O que é que ele vai fazer? Vai fazer no R mais 0, que vai continuar a ser R. Só que quando chega aqui, C mais dx na posição 0, que é menos 1, automaticamente fica R e C menos 1. Por que menos 1? Na posição 0 temos menos 1 e sabemos que mais com menos dá menos. Então, fazendo isso, nós permitiremos com que ele saia da coordenada em que ele está, na coordenada RC, que pode ser uma qualquer, para um passo mais à esquerda, né? Porque essa aqui corresponde a, a se mover, né, de uma coluna para outra. E com isso, né? Após nós obtermos uma coordenada, essa coordenada pode ser válida na nossa grid ou não. E dependendo disso, né, nós podemos colocar aqui algumas condições para não considerar as áreas que não precisamos, nesse caso, navegar, em que é posição inválida ou ainda um tamanho maior. Acho que alguém tem uma questão. Certo. Então, é basicamente isso. Para além de 8 direções, nós podemos transbordar essa ideia de 8 direções ou de 4 direções, desculpa, para 8 direções. Então, podemos ver que é um pouquinho mais complexo, porém simplifica bastante, né? Ao invés de nós termos 8 estruturas condicionais, usando essa ideia simples, facilita, né? Podemos ver que as transações que cá estão são facilmente visualizadas aqui, porém nem sempre os movimentos serão no intervalo de menos 1, né? Por exemplo, menos 1, aqui mais 1, menos 1, nem sempre será assim. Haverá casos em que será, por exemplo, de menos 2. Isso veremos mais adiante. Porém, né? Conseguem ver que essa ideia é linda, né? Comparando com a outra que nós temos várias estruturas condicionais, né? Bem bagunçado. Aqui a ideia fica muito limpa. E, claro, né, isso acelera a nossa implementação durante o torneio. Um outro problema, movimentos mínimos do cavalo, né? A ideia é quase a mesma, né? Nós nos movimentarmos na nossa grid, porém, aqui nós podemos nos movimentar não simplesmente numa diferença de 1, né? Tanto para a linha ou para a coluna. Por exemplo, aqui, né? Se eu estiver aqui e quiser ir para cima, e já agora, eles aqui
mudaram, né? Quer dizer, lá, aqui seria para cima, prontos, está um pouquinho diferente, mas vamos perceber. Então, aqui eles dizem 2, que nesse caso é a quantidade de linhas em que eu vou, e 1, que é a coluna. Quer dizer, eu vou para a coluna 1 e faço deslocamento 2 vezes em termos de linha. Não, 1, 2. Por isso é que estou aqui. Se for para esse caso aqui, né? É 1 para a linha e 2 para a coluna. 2, e chego aqui. Então, podemos fazer o mesmo para todas as coordenadas que aqui estão e os colegas conseguiram ver o padrão. Então, com isso, nós podemos transbordar essa ideia para essa ilustração aqui, né? Então, eu terei, do jeito como eles fazem, essa aqui é um pouquinho complicado se quisermos relacionar com o anterior que já vimos. Então, eu pego e converto do meu jeito. Então, eu considero que quando eu vou para cá, né, estou a fazer, supondo que a linha começa do zero, então estou aqui, faço menos 1, menos 2. Então, chego aqui. Depois, coluna mais 1. Saio daqui e venho para cá. E é desse jeito como nós conseguimos visualizar ele. E se quisermos ver, por exemplo, essa aqui, né? Linha mais 2 e coluna mais 2, é só ver. Ah, aqui, desculpa, aqui seria mais 1. Vou fazer correção rápida. Certo, certo. Fiz a correção, desculpa por isso. Ah, certo, então é só vemos, né? Nós estamos aqui, primeira linha, segunda, né? 2, e depois fazemos mais 1 para a coluna e conseguimos chegar aqui. Esse mesmo padrão pode ser feito para todos, né? E, diferente do outro que apenas tinha 1, né? Tinha menos 1, mais 1, 0. Aqui eu tenho menos 2, tenho menos 1, tenho 1 e tenho mais 2. Então, podem ver que essa ideia pode ser facilmente adaptada a problemas que permitem navegar em várias direções. Um outro ponto seria vetores circulares, né? Essa aqui já é outro truque ou outra técnica. Imagina que nós temos um vetor, por exemplo, este, de 6 posições, né? Começando 1, 7, 9, 5, 8 e 2, e nos pedem que é para efetuar algumas operações. Eles podem nos pedir para calcular o prefixo sum, podem nos pedir para fazer um deslocamento, várias perguntas podem ser feitas. Tá? Mas aqui, né? Aqui, como o ponto aqui é vetores circulares, né? Imagina que nos peçam para calcular qual é o elemento que está no enésimo passo, né? Aqui estamos a trabalhar com passos. Supomos quem está depois de 7 passos. Colocamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, no sexto passo, ele sai de 5 e regressa aqui. Não sei se as colegas conseguem perceber. Então, é basicamente essa a ideia, né? Ele, quando chega no último índice, retorna no índice zero, né? E se fosse que é para usarmos em Zero-Based Index, nós podemos ver que nós temos uma limitação. O tamanho desse vetor é 6. Ok, 6. Então, se começamos passo 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando formos no sexto passo, como 6 não existe, nós fazemos 6 módulo 6, que dá 0. Ele volta aqui. E conseguimos avançar. Se tivéssemos no passo 12,
12 módulo 6 dá 0, regressaremos novamente aqui. Então, essa aqui é a ideia do vetor circular. E uma representação mais lógica ou conceitual seria ver desse jeito, né? Nós começamos aqui da posição 0, né? Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que depois do 7, ele volta a estaca 0. Então, esse aqui é o famoso vetor circular. E, claro, né? O ponto mais importante aqui é que nós devemos utilizar modulação ou modularidade. Então, se usamos o operador de módulo, então nós podemos fazer essa delimitação. Haverão vários problemas no contexto que será disponibilizado, os colegas conseguirão usar várias ideias, né? Porque podem surgir variantes muito bem trabalhadas em que pedem que é para aplicar a ideia de vetores circulares. Não sei se há alguma questão, gostaria de receber um feedback da vossa parte. E que se assim não for, então poderemos avançar para o próximo capítulo. Então, silêncio diz muita coisa. Então, o novo tópico será soma de prefixos em 1D. Esse tópico já foi abordado na parte 1. Na parte 1 já falamos sobre prefixão. Então, o que é basicamente prefixão? Nos é dado um array, né, e depois nos pedem algumas consultas. Por exemplo, a soma do 2 ao 6, né? Do intervalo 2 ao 6. Então, podemos ver que já foi marcada. Podem nos pedir de 4 a 7, também está aqui, foi marcada. Então, a ideia mais intuitiva seria usando dois loops, né? O primeiro começa aqui, vou iterar para cada elemento. Então, chego aqui. Até isso pode ser feito com um único loop. Começamos dessa posição 2 e vamos percorrendo o nosso array. E quando chegamos aqui, então, retornamos a soma. O mesmo acontece para a soma de 4 a 7. Só que, como vem, né, isso vai ter complexidade linear. E se nos for dado, por exemplo, Q consulta, então a complexidade seria Q vezes N, que geralmente dá tempo limite excedido. Então, uma forma de resolver isso será usando o prefixo sum, em que primeiro pré-computo o meu array, como podem ver aqui. Inicialmente não tenho nada, começo com 0. Depois disso faço 0 mais 7, que dá 7. 7 mais 0, que dá 7. 7 mais 6. Depois 13 mais 2, 15. 15 mais 8, 23. 23 mais 1, 24. 24 mais 9, 33. Então, primeiro pré-computo isso, como se fosse um pré-processamento, e depois posso pegar a resposta de forma em complexidade linear. Como? Então, pego o prefixo que já foi calculado até a posição 6, menos o prefixo até na posição 1. Basicamente, considero toda essa parte aqui, considero tudo até aqui, e se eu quiser essa soma aqui, devo desconsiderar essa parte aqui. E essa parte termina no 1. Por isso é que aqui fizemos o prefixo de 1. Se quisermos para a soma de 4 até 7, então é só pegamos, né? Considero tudo até o 9 e desconsidero toda essa parte aqui, do 0 até 3. Por isso é que aqui removemos o prefixo de 3. Atenção, não é prefixo de 7, né? Menos prefixo de 4. Não, porque se removemos o 4, então estaremos a excluir o 2, mas o 2 faz parte. Logo, devemos ir numa posição anterior, né? Nesse caso, no 6, e removemos todo esse prefixo aqui. Então, é basicamente desse jeito que nós calculamos o prefixo. E claro, né? Essa aqui é o vetor original. Na verdade, nós estamos a pegar a partir desse aqui. Nesse caso, é 33 menos, nesse caso, menos 13. Né? E nós veremos rapidamente que isso dá a resposta correta. De uma forma generalizada, né? O prefixo sum pode ser, se quisermos uma soma de L a R, pegamos prefixo sum de R menos prefixo sum de
L menos 1. Então, essa é a ideia de prefixão em 1D agora. Pegamos nessa ideia e tentamos transbordar para 2D. Então, em 2D, o que acontece? Basicamente, nos é dado uma matriz e nos pedem que é para calcular o prefixão de uma submatriz dessa matriz dada. Por exemplo, aqui temos essa matriz, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, que é basicamente 5 vezes 4. E nos pedem para calcular o prefixum desta área aqui. Então, a ideia é quase a mesma com de 1D. Basicamente, aqui, né? Se verem, cada linha corresponde à prefixum em 1D, que podemos encontrar aqui. Essa, essa linha que colocamos zero e essa coluna que colocamos zero é apenas para nos facilitar nos cálculos, até porque aqui também adicionamos um zero, então faz sentido colocar também aqui zero. Então, supomos, começamos aqui, né? Zero, se quisermos pegar, fazer um pré-processamento da primeira linha, depois, né, vem 1, coloco 1, depois 5, é só fazer 1 mais 5 que dá 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 11, 23, 23 mais 8, 31 e assim sucessivamente. Então, nós fazemos a pré-computação disso, depois vemos aqui, né, se verem bem, temos aqui 1 mais 7, 8, 8 mais 11, 19, e assim sucessivamente, vamos ter o prefixo de cada linha. Então, uma forma simples de encontrar a resposta seria basicamente, para cada linha, né? Supomos, nos pedem aqui para calcular isso. Pego o último elemento da nossa consulta, faço 28 menos 1. Guardo a resposta, depois faço mais 14 menos 4. Então, se eu fizer isso, terei a resposta correta. Nesse caso, é a soma de todos esses elementos aqui. Esse será basicamente isso. 28 menos 1 mais 14 menos 1. Nesse caso, depois da 27 mais 13, que no final das contas dá 14. Então, essa seria uma primeira abordagem. Só que, tal como no prefixo em 1D, acabamos por cair na mesma complexidade. Porque aqui terei de processar para cada linha. Quer dizer, na verdade, por ter usado a ideia do prefixo em 1D, já melhoramos um pouco a complexidade. Só que mesmo assim, ainda cairemos no tempo limite excedido. Então, para melhorarmos a complexidade, seria necessário surgir com uma abordagem mais eficiente. E qual seria essa abordagem? Então, a ideia principal é pensar no famoso mete-tira. Geralmente em cálculo, análise, nós utilizamos isso, né, nos limites. Acho que os colegas que já passaram por isso vão recordar. Então, o meu objetivo é calcular a soma, nesse caso o prefixo simplesmente dessa submatriz aqui. Então, como é que vou alcançar isso? Primeiro, acrescento tudo, né? Coloco tudo. Depois, vou ter que fazer algumas remoções para ver se chego na solução do problema. Coloquei tudo, ok, só que aqui vai dar uma resposta com valores a mais. Depois disso, removo a parte de cima, né? Quando removo a parte de cima, já fico mais próximo da resposta. Depois disso, removo a parte esquerda, né? Aqui coloco tudo. Depois removo essa parte aqui. E depois removo a parte esquerda. Desse jeito, eu já consigo obter esta parte aqui. Então, já consigo ter essa resposta. Só que há um problema. O que está acontecendo? Aqui adiciono, ok.
removo, só que quando eu faço essa remoção, também estou a remover essa parte aqui. Ok. Até que não é problema, só que quando faço novamente com essa parte aqui, estou a remover mais outra vez essa partinha aqui. Então, estou a remover duas vezes e só deveria ter removido uma única vez. Então, para equilibrar isso, adiciono novamente essa parte que foi removida duas vezes. E desse jeito, ele estará presente apenas uma única vez. Então, adiciono essa parte aqui e a resultante será o resultado vai ser essa submatriz aqui, que eventualmente é a resposta que nós procuramos. De uma forma mais visual, seria basicamente desse jeito, né? Então, aqui fiz combinação de cores, basicamente, né? Essas são as coisas memorizando quais são as cores que aqui estão e depois efetuamos. Primeiro tiramos todos aqui, né? Que é azul. Só que quando nós subtraímos com laranja, então teremos uma combinação de azul mais laranja. E quando fazemos aqui com verde, para essa parte aqui, será uma combinação de verde e azul. Mas quando chego aqui, combinação de três cores, que seriam azul, laranja e verde. E quando eu coloco mais amarelo, então, quatro cores aí combinadas. Por isso é que obtivemos essas cores aqui, né? Então, aqui é basicamente um mix que é para os colegas melhor compreenderem como é que isso funciona. Então, está aqui, né? Azul e laranja, essa parte. Azul e verde, essa parte aqui. Depois temos o amarelo, que não conseguimos ver exatamente, mas está aqui. Só que por ter várias cores, é a combinação das quatro cores, por isso é que obtivemos isso aqui, né? Essa cor aqui é a combinação de todas as cores. E assim, de forma crua, é só os colegas memorizam essas cores e notarão que são correspondentes a essa aqui, né? Nós temos azul, que é basicamente todo ele, temos o laranja, que é toda essa parte aqui, depois temos o verde, que é a parte esquerda, e depois temos o amarelo, que é essa parte aqui que foi removido duas vezes. E com isso nós teremos a soma da submatriz, né? E ao invés de ser ordem linear, agora é ordem constante, né? Já podemos ver que melhoramos muito a complexidade. E já agora aqui eu escrevi prefix, na verdade eu estou a fazer aqui prefix sum é igual a prefix, né? Que é para facilitar aqui o espaço. Então, não sei se ficou claro, se os colegas tiverem alguma pergunta, é só exporem, mas é basicamente isso. É só se lembrar, mete e tira. Quem está duplicado? Se foi removido duas vezes, então faça com que seja equilibrado. Então, remover duas vezes, então devo adicionar. Então, essa é basicamente a ideia de perfeição em 2D. E com isso, né, se os colegas perceberam em 2D, convido-lhes a tentarem pensar como é que seria em 3D. O nível de complexidade é maior, porém, seria muito interessante ver em 3D isso se cai no contexto, os colegas têm domínio, vão resolver muito rápido. E deixa aqui um link para os interessados, podem ver. E no caso de não haver questões sobre esse capítulo, então encerro assim truques e técnicas em matrizes e entramos para o próximo tópico, que é manipulação bit a bit. Certo, entrando no outro tópico, manipulação bit a bit, bitwise manipulation, né?
que também é um tópico muito importante e, para já, esta é a primeira vez que nós, ah, introduzimos esse tópico, nunca introduzimos antes, em 2020 nem em 2023, e será um prazer, ah, caminhar convosco nessa jornada. Então, inicialmente, né, nós devemos fazer uma recapitulação sobre a representação binária, né? Nós temos noção que qualquer número inteiro pode ser escrito, ou qualquer número, né? Pode ser escrito usando a representação binária. Então, nós temos o 13 e podem ver a representação do 13 de forma binária, né? Começando da direita para a esquerda, né? Nós temos os índices que automaticamente correspondem às potências de 2. Né? Por exemplo, aqui nós temos 0, aqui 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. E cada posição desse nosso ah, do nosso número binário, da nossa representação, ele diz quem está ou não ativo. Por exemplo, aqui, para o 0, ele está ativo, por isso que temos aqui 1. Para 1, não está, 0. Para o 2, está ativo. Para o 3, também está ativo. Então, essa é basicamente, né? Creio que os colegas já sabem, apenas que fazer uma recapitulação. E claro, se tivermos zeros à esquerda, nós basicamente ignoramos. Então, por isso que eu coloquei aqui essa nota. Depois disso, seria importante nós revisarmos como é que funciona a tabela de verdade. Se quisermos todas as combinações, nesse caso de duas variáveis, nesse caso A e B, então nós podemos ver, por exemplo, para o B, seriam 0, 1, 0, 1. Depois para o A, 0, 0, 1, 1. Podemos ver que aqui nós temos todas as combinações de 2 dígitos. E depois disso podemos efetuar algumas operações. Por exemplo, podemos fazer negação. Para o caso do A, né? Se tiver 0, se torna 1. Se tiver 1, se torna 0. 1, 1, 0, 0. Aqui, A and B. Então, A and B é basicamente uma interseção, né? Então, é verdadeiro, nesse caso é 1 quando ambos forem 1. Aqui é 1, 1, por isso é que é 1 e o resto colocamos falso. Já o caso do OR, né? Para o caso do OR, só é falso quando ambos forem falso. Então, aqui é falso, falso, 0 e o resto é 1. Então, os operadores lógicos que nós conhecemos são e, ou e não, and, or, and, not. Então, seria importante os colegas lembrar disso. Porém, esses operadores lógicos não têm nada a ver com os operadores bitwise, nesse caso com os bitwise operators, são coisas totalmente diferentes. Então, essa aqui, por exemplo, no C++, né, nós conseguimos ver esses operadores lógicos, mas isso não é o operador bitwise. Então, os bitwise são esses que aqui estão. Nós temos AND, atenção, olhem para essa AND, aqui colocamos duas vezes, aqui apenas uma vez, mesmo o OR também, aqui tem apenas aqui tem 2 barras, mas aqui apenas são uma única barra. Depois temos negação, que é esse tiro aqui. Temos o famoso chapéu, que nesse caso é o XOR, né, o acento circunflexo. Depois nós temos left shift e right shift. Então, essa aqui são os famosos operadores bit a bit. Tá? Bit a bit, eles operam sobre os bits. E nós começaremos vendo alguns exemplos de como é que esses operadores funcionam. Pronto, a ideia é quase semelhante, mas aqui é mesmo para efetuar as operações nos bits. Então, imaginemos que nos foi dado 2 números, ou 2 variáveis A e B. Notem que esse A e esse B, A e B, seriam correspondentes a um número
nesse caso decimal, certo? Só que depois nós convertemos para binário, porque desse jeito como nós devemos interpretar as operações bit a bit. Então, no caso do AND, é só nós vemos como é que eles funcionam, né? Nós temos que aqui a AND só é verdadeiro, nesse caso só é um quando ambos forem verdadeiros. Então, aqui nesse caso, ambos são falso, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso. E aqui, como ambos são verdadeiros, então é verdadeiro. Porém, notem que aqui nós estamos a efetuar bit a bit, e depois disso o resultado vai ser um outro número. Então, se vamos aqui 0, 1, 2, 3, então 2 elevado a 3, isso será correspondente a que número? Ao 8, né? 2 elevado a 3 é 8. E posteriormente, se tentarmos ver como que é o OR, né? O OR só é falso quando ambos forem falsos. Aqui é falso, 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 e o resto podemos dizer que é verdadeiro. Tanto aqui 1, 0 é 1, 0, 1, 1 e 1, 1 também é 1. Agora, quando chegamos no XOR, o XOR como é que funciona? O XOR é 0 quando os dois bits forem iguais. Por exemplo, aqui é 0, 0 são iguais, solução é 0. 1, 1, solução é 0. Quando forem diferentes, será 1. E a outra forma dos colegas pensarem no XOR é simplesmente a soma dos bits módulo 2. Por exemplo, aqui, 0 mais 0, 0. Módulo 2 é sempre 0. 1 mais 0, 1. Módulo 2 dá sempre 1. 0 mais 1 dá 1. Módulo 2, 1. Mas quando chega aqui 1 mais 1, 2. 2 módulo 2 dá 0. Então, essa aqui é outra forma de ver como é que o XOR funciona, o exclusivo OR. Depois disso, nós temos negação. Negação, nesse caso, NOT. Como é que ele funciona? Basicamente, ele inverte-se. O que estiver 0 se torna 1, o que estiver 1 se torna 0. Porém, algo que é importante frisar, quando nós temos uma representação assim, nós geralmente não representamos os zeros à esquerda, quer dizer que aqui ainda tem bits, mas como é 0, então nós ignoramos. Então, dependendo do tamanho da nossa variável, então nós podemos ver quantos bits foram ignorados. Por exemplo, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que estávamos a usar um inteiro de 8 bits. Então, ok, se fizermos a negação, é só inverter, né? Temos 0 se tornou 1, 1 se tornou 0, 0 se tornou 1, 1 se tornou 0. E aqui, como tinha vários zeros, então apareceram como 1, 1, 1, 1 e 1. Então, e essas operações que nós efetuamos aqui podemos representar computacionalmente, e que seria algo basicamente desse jeito, né? Nós temos o A, nesse caso 10, e vamos verificar se essa numeração mesmo é equivalente a isso. Por exemplo, aqui nós temos, aqui é 8, 8 mais 2, 10, ok? Essa aqui é 8 mais 4, 12, essa aqui. Então, esses bits aqui são correspondentes também a essas variáveis. Então, nós podemos fazer as operações, né? É só pegar as duas variáveis, né? Os operandos, e colocar o operador bit a bit no meio. E essa aqui é um unário, né? Por isso é que está sozinho. Os outros são binários. Certo. Se os colegas tentarem executar essa porção de código, notarão que o resultado não será desse jeito, mas sim será de um número. Para o primeiro caso, né, como já referimos, quando fizemos A and B, o resultado vai ser 8. Quando fizemos A or B, é só nós pegamos aqui, convertemos aqui com 8, 4, 12 mais 2, 14. Então, isso aqui vai ser 14. Quando fizemos o XOR, nesse caso aqui, quanto é que é? Aqui é 2 mais 4, 6. Então, isso aqui vai ser 6.
Ah, e por fim nós temos, esse daqui, ok, o número aqui é um pouco grande, não vou perder tempo calculando. E para além, né, da representação, assim, decimal, se nós quisermos visualizar exatamente do jeito como nós estamos a visualizar aqui, basta nós utilizarmos essa classe do C++, que é também já um built-in, e nós podemos visualizar desse jeito, né? Mas isso não quer dizer que sempre que quiserem utilizar os operadores bit a bit, devem obrigatoriamente usar o bit set. Bit set é apenas um auxiliar, né? E aqui o 8 é basicamente a quantidade de bits disponíveis ou a serem representados. Ah, Quer dizer que se fizerem com isso, poderão encontrar alguns erros à frente. E depois é só ajustarem, colocando ou 4, né? Aqui só se usam 4 bits, mas no caso dessa aqui tem que colocar mesmo 8. Então, basicamente isso. Ah, Apenas mencionei esses 4 aqui, né? AND, OR, NOT e XOR. Só que faltou falar sobre left shift e right shift. O que é isso de left shift e right shift? Primeira coisa é que não devemos confundir o left shift e right shift com o sein e cout do C++. O, o que é que eu quero dizer? Essa operação que nós vemos aqui, esse left shift, não tem nada a ver com bitwise operator. Não confundam. Esse left shift não tem nada a ver. Então, vamos tentar ver o que isso é. Então, tal como as setas sugerem, né? O deslocamento à esquerda, que é o tal famoso left shift, ele desloca os bits para a esquerda, aumentando o valor do número. O que é que isso quer dizer? Supomos aqui, né? Temos o 13. Se convertermos o 13 para binário, vamos ter essa representação aqui. E queremos fazer um left shift de 2. É basicamente pegar nessa representação, né? E deslocar duas vezes. Quer dizer que em frente dele nós vamos colocar 2 bits. Então, se verem bem, essa representação aqui é essa. Só que agora nós temos duas casas a mais. Então, nós fizemos um left shift. Então, isso, consequentemente, aumenta o número de bits e, como vem, essa representação aqui, se tentamos converter, já é maior do que o do 13. Então, e se tentarem converter para decimal, verão que essa representação corresponde ao número 52. E se prestarem bem atenção à relação entre 52 e o 13, verão que o 52 é 13 vezes 2 elevado a 2. E em suma, né, essa operação left shift, o que é que ele faz? Ele pega no número dado e multiplica por 2 elevado a capa, onde capa é um inteiro não negativo. Então, automaticamente ele multiplica normalmente numa potência de 2. Caso não houver overflow, né? Porque se nós aqui estamos sempre a aumentar 2 dígitos, né? Nesse caso, para esse caso, se fosse 3, então aqui teriam mais 3 dígitos. Mas quando ele alcança o limite, né, nesse caso de bits disponível, então ele basicamente estoura e dá um overflow. Então, é um caso particular e que nós devemos ter atenção. E geralmente quando se faz esse tipo de operação é importante ou é aconselhável ter uma variável grande, né? Supomos podemos utilizar o long ou int 228, algo do gênero. Então, depois disso nós temos o right shift, que é o deslocamento à direita. Então, ele desloca os bits para a direita, diminuindo o valor do número. Ok, o que quer dizer, né? Tal como no left shift, né? Aqui, supomos esse exemplo, né? Esse exemplo. Nós temos o 13. Se fizermos deslocamento de 2 para a direita, basicamente, esse 0 e esse 1 vão em posições negativas e quem está na posição negativa nós não consideramos.
Por isso é que, o número de bits reduziu, né, por 2. Então é basicamente isso, né. Quando fazemos o primeiro shift, esse 1 desaparece, quando fazemos o segundo shift, esse 0 desaparece e acabamos por ficar isso. E se tentamos converter esse número que será 2 elevado a zero que dá 1, mais 2 elevado a 1, nesse caso 3, então 3 é inferior a 13, então podemos ver que o número reduziu. E, se os colegas analisarem bem, nós basicamente fizemos o quê? Nós reduzimos o número, então podemos concluir, né, que o deslocamento à direita é basicamente pegar no número e dividimos por 2 elevado a k. Nesse caso foi 13 a dividir por 2 elevado a 2, nesse caso 13 a dividir por 4 e depois pegamos a parte inteira. E se fizerem isso, né, vão ver que o resultado da parte inteira é 3. Um outro exemplo seria o 552, né? Se fizermos 52 left shift, será 52 a dividir por 2 elevado a 2, que nesse caso é 4, 52 dividido por 4 dá 13, que automaticamente é isso que dá aqui, né? Então, a partir disso, conseguem ver a simetria entre os dois cálculos. Então, não esqueçam que o deslocamento à direita ele pega a divisão inteira. É importante lembrar disso. Mudando um pouco de ponto, né? Tal como vimos, aqui nós estamos a interpretar como se fossem números na representação de números, porém também podemos ver a representação binária de uma outra forma. Nós podemos interpretar como se fossem conjuntos, como se fossem sets. Então, e sets ou conjuntos, né, em matemática discreta, para as pessoas que já tiveram a experiência, nós podemos ver que os conjuntos suportam algumas operações. Quais são essas operações? Suportam interseção entre os conjuntos, união, complemento e diferença. Essas operações também têm equivalência em operação bit a bit. Então, a interseção vai ser a AND, união vai ser OR, complemento vai ser negação, diferença vai ser essa representação aqui que mais tarde veremos com mais detalhes. Mas está claro, né? Pode já ver aqui algumas semelhanças, certo? Então, um exemplo, supomos que nós temos dois conjuntos, conjunto X e conjunto Y. O conjunto X tem 1, 3, 4 e 8. E o conjunto Y, o primeiro foi X, o conjunto Y é 3, 6, 8 e 9. E no caso de quisermos fazer a união entre eles, basicamente é todos os elementos que estão no X, união todos os elementos que estão no Y. Então, é basicamente isso, né? E se fizermos a união, teremos isso, né? E já agora, nos conjuntos, nós não temos, ou nesse caso, nas sets, as sets não permitem elementos duplicados, né? Ah, os passos serão de números distintos. Por exemplo, aqui nós temos 3, que também tem 3, que tem 8, aqui tem 8, mas apenas está uma única vez. Então, como é que faremos isso em termos de operadores bit a bit? Como disse, né? Vamos tentar interpretar essa set como se fosse uma representação binária. Quer dizer, na posição 1 da minha representação binária, o bit está ativo, no 3 também está ativo, no 4 está ativo e no 8 está ativo. O resto não está ativo. O mesmo vai acontecer aqui no Y, 3 está ativo, o 6, 8 e depois o 9. Então, para formar, né, como vem aqui eu tenho vários elementos, então se eu quero que todos estejam na mesma representação, então basicamente eu vou uni-los que é para estar armazenado na mesma variável. Então, faço o quê? Pego o 1, né, acho que
conseguem visualizar qual é a representação binária do 1, que começa tudo com 0, mas no final tem 1. Então, pego aquele 1 bit e faço um deslocamento de 1, quer dizer que vai tirar da posição 0, né? O 1 é 2 elevado a 0, vai tirar daquela posição 0 e vai colocar na posição 1. E quando ele faz isso, ativa exatamente esse 1. O mesmo vai acontecer com o 3, né? Estou na posição 0, nesse caso 2 elevado a 0 que dá 1. Daí faço o deslocamento de 3 e aquele bit que está setado na posição 0 vai parar na posição 3. E o mesmo fazemos com 4, com 8, 3, 6, 8 e 9. E quando isso acontecer, vou ter basicamente isso, mas em forma binária, né? Depois disso, e para já, né, como estão na mesma seta, então vou unir todos eles, e como dissemos, união é representado com O, por isso que colocamos aqui O e O. Mesmo procedimento para o Y. Agora, se quisermos união de tudo, é só fazer X ou Y, né? Como dissemos, esse O é união, então vai unir tudo. Quando os colegas testarem, por exemplo, em casa, verão que isso vai retornar 6, e 6 é a quantidade de elementos que são necessários. E já agora aqui utilizei uma função nova, built-in pop count. Built-in pop count é uma built-in function, é uma função do C++ que nos retorna a quantidade de bits ativos, nesse caso a quantidade de uns num dado número, por exemplo aqui o Z, né? Então é só os colegas testarem, e se quiserem ver a representação binária, podem fazer isso da cabeça, ou ainda utilizarem o bitset. Então é basicamente isso. Então essa aqui é um entendimento importante, então gostaria que os colegas gravassem essa ideia porque vai ser necessário mais tarde. Então, vamos então ver alguns problemas. Como verificar se um número é potência de 2? Então, creio que alguns colegas já tentaram resolver esse problema, né? E já agora vi nos comentários que um dos colegas, Alfredo Junqueira, teve uma ideia, que nesse caso é fazer divisões sucessivas por 2 e depois fazer algumas verificações para ver se o resto é basicamente 1. Então, existem formas diferentes de resolver esse problema, né? E a abordagem mais óbvia que faça aqui, que foi referida, né? Considere um número n e é necessário verificar se n é potência de 2. Então, a solução simples para este problema é dividir rapidamente o n por 2 se for par, né? E se terminamos com 1, então n é potência de 2, caso contrário, não é. Porém, tem um caso especial, né? Nesse caso do x, quando o n for 0, automaticamente é falso. E seria basicamente isso, né? Temos aqui, é só fazer a divisão sucessiva por 2, depois veio o resto, se no final das contas for 1, então ele é potência de 2. Essa ideia funciona, é complicada, é logarítmica. Por ser logarítmica, pronto, digamos que não é fair, né? Já é alguma coisa. Porém, de acordo às restrições que nos pedem para os problemas, pode não ser suficiente para passar. Então, por isso é que colocamos esse emoji aqui, a complexidade não é tão boa assim. É boa, mas não é tão boa. Então, como é que nós resolveremos isso, né? Claro, né, se o problema está aqui é porque existe uma forma usando bitwise manipulation. Como é que fazemos isso? Então, pode ver aqui uma ideia rápida. S- deve- s- Só de ver assim, acho que fica um pouquinho complicado perceber o que é que está a acontecer. Para já adianto que a complexidade é constante, né? Saímos de logarítmica para constante, que é muito bom. Então, só com isso já conseguimos ver a potência, o poder de utilizar manipulações bit a bit. Então, vamos então ver detalhadamente como é que esse código funciona e desenvolver a intuição dos colegas para esse tipo de problema. Então, vamos utilizar ou considerar um número, nesse caso 16. Então, 16 será a nossa cobaia aqui para nós testarmos. Para já, só de cabeça, nós sabemos que 16
é a potência de 2, né, que é equivalente a 2 elevado a 4. Então, os colegas concordam comigo se isso nós podemos ver aqui, temos 16, né, então 0, 1, 2, 3, 4, né, 2 elevado a 4 dá 16. Tem um único bit setado. Se tentarmos ver o 2, a repetição é 1, 0, só tem um bit setado. Se tentarmos o quatro que é 2 elevado a 2, apenas, né? Nesse caso é 1, 0, 0, 0. Se tentarmos o 8, mesma coisa, então, os colegas vão conseguir notar que existe um padrão entre as potências de 2, que é sempre ter um único bit ativo. Ok. Então, essa é a primeira observação e devemos guardar essa observação. Agora, o que que acontece quando nós pegarmos o mesmo número e removemos uma unidade? Então, é a partir daqui que as coisas começam a ficar interessante. Então, se o x for potência de 2, quer dizer que existirá apenas um único bit setado ou ativo. Quando eu fazer, ou quando eu remover uma unidade ah, do x, quer dizer que tudo o resto que tiver ao seu lado direito vai se transformar em 1, que é o que está a acontecer aqui, né? Se eu pegar no 16 menos 1 vai dar 15. Quando olhamos para a representação do 15, ok, no 16 o bit setado estava aqui, na posição 4, mas agora está 0, só que o resto para a direita tornou-se 1. Ok, ok, tornou-se 1. E, se olharmos bem em forma de conjunto, podemos ver que o bit que estava setado para o 16, no 15 já não está, ou seja, do x e do x menos 1. Então, e se vemos isso aqui, tentamos representar em forma de sete, isso vai representar a uma sete, isso aqui outra. E se fizermos a união entre dois sete, não vai nos dar nada, vai dar conjunto vazio. Então, e podemos ver aqui, né? Temos a primeira que é do 16 e a segunda que é do 15. Quando fizemos o AND, nós dizemos que AND representa interseção, vamos tentar fazer a interseção entre os conjuntos, né? Só é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, só que em nenhum caso ambos são verdadeiros, portanto é que aqui a resposta é menos, desculpa, por isso é que a resposta é zero, né? Zero, zero em todas as posições. Porém, isso só acontece se o primeiro foi potência de 2. E se o primeiro for potência de 2, claro que x menos 1 não vai ser potência de 2. Então, vamos ter sempre esse padrão. Tem apenas um bit ativo. Quando fizermos menos 1, o resto que tiver a sua direita estarão ativo. Quando fizermos a união, vai nos dar 0. E a partir daqui seria suficiente que é para nós determinarmos se o número dado é potência de 2 ou não. Por que que avançamos aqui simplesmente para o caso do zero, né? Como verificamos aqui, tem um caso particular do zero, então fizemos aqui algumas operações extras que é para se detalhar, né? Chegando aqui nós tentamos ver qual é a negação de zero, né? Que nesse caso é 1, e qualquer número maior do que zero é verdadeiro, e caso x for zero, então será falso. Então, com isso, nós chegamos na abordagem 2, no caso é fazer x, n, x menos 1, e conseguimos detectar se ele é potência de 2 ou não. E só para deixar um pouquinho mais claro, né? A operação bit a bit é apenas essa partinha aqui, é apenas essa partinha aqui. Essa negação já não tem nada a ver com bitwise, esses aqui são operadores lógicos. E por que que colocamos essa parte lógica? É simplesmente para tratar o caso em que x é igual a zero, senão ah, essa parte aqui seria a nossa resposta. Então, tem complexidade O1, né? O1. Então, podemos ver que melhorou bastante. Aqui apresentamos apenas com 16, né? Pronto, 16 funcionou, né? Esse aqui é um caso que funciona, mas pronto, se mostrasse um que funciona, também tem que mostrar um que não funciona. Nesse caso, ah, temos aqui o exemplo com o 13. Então,
O 13, como sabemos, não é potência de 2. Depois temos o 12, que 12 também não é potência de 2. Então, como é que vamos prosseguir? Mesma ideia, né? É pegar x, fazer AND x menos 1. Representação binária do 13, temos aqui 1, 1, 0, 1. Quando pegamos e removemos uma unidade, vai dar 12 e vai ter 1, 1, 1 e 0. Quando fizemos a AND, nós notamos que a interseção destes dois conjuntos aqui não dá vazio. Então, encontramos aqui que eles se intersetam onde? 0, 1, 2 e no 3. Se intersetam no 2 e no 3. Então, a partir daqui nós podemos já, quer dizer, já encontramos a resposta. Como tudo não foi zerado, então o x não é potência de 2. Agora aqui, né, again, apenas avançamos que é para aquele caso particular do zero. E é basicamente isso, né? A ideia é essa aqui, x and x menos 1. Então, se for claro, então podemos avançar para o próximo ponto. Certo. Temos aqui um outro problema. Conte o número de uns na representação binária do número dado. Nos é fornecido, né? Quer dizer, pronto. Esse caso aqui, acho que os colegas já têm noção de como é que isso se resolve, né? Mas a minha ideia com esse exemplo é tentar fazer uma conversão né, do código que já percebemos para uma abordagem um pouco mais avançada usando Bitwise Manipulation. E gostaria de receber um feedback por parte dos colegas, né? Podem comentar no chat. Certo, vi alguns comentários, né? Inclusive o colega José já deu algumas opiniões. Então, primeiro ponto que nós podemos já visualizar é essa aqui, n igual a n dividido por 2. Desse exemplo 2 é basicamente 2 elevado a 1, 2 elevado a capa. Então, nós podemos ver que isso é semelhante a alguém que nós conhecemos. É semelhante a esse daqui, que é deslocamento à direita, né? Right shift. Logo, né, nós podemos resolver já essa parte aqui. Ok, então aqui nós podemos substituir com o deslocamento à direita. E essa parte aqui? Alguém tem uma opinião? Se existe uma forma de nós convertermos para uma abordagem bit a bit? Então, é só nós vermos, né? Se os seus colegas testarem números como 3 e o 4 e verem a representação binária, conseguirão notar que existe aí um padrão na última posição. E consigo já notar que o colega Adilson já sugeriu uma resposta, né, que é válida e correta, né? É onde nós queremos chegar mesmo. Então, nós podemos ver, por exemplo, se nós tivermos o 3, se os colegas verem como é que é a representação binária do 3, então é 1, 1. Então, na primeira posição, né, no índice 0 tem 1. Mas quando tentarem ver do 4, na posição 0, terá 0. Então, sempre, isso os colegas podem testar, né? Sempre que for um número ímpar, então a posição 0 estará sempre ativo. Quando for par, não estará. Com isso, nós podemos fazer a AND do número dado com 1, né? Porque nós sabemos que 1 basicamente é 2 elevado a 0. 1 é responsável pela primeira posição. E com isso, nós podemos checar se é par ou ímpar. Acho que os jogadores pegaram, né? Até porque é simples, é só testar, né?
Vejam quais, vejam, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam as representações binárias e fazem comparações. Quando é par, o que é que acontece com o bit 0? Quando é ímpar, o que é que acontece com o bit 0? Então, com isso, nós simplificamos essa ideia, né? Em vez de colocarmos aí com os operadores lógicos e por aí fora, nós podemos utilizar uma abordagem bitwise e fica algo mais ou menos assim, né? E, por fim, nós podemos também ah, apresentar essa questão do built-in pop count que já expliquei anteriormente. Podemos também tentar ver, né? Encontrar a maior potência de 2, que é menor ou igual ao número dado. Vocês podem pensar como é que resolveram isso, né? A ideia mais simples será basicamente utilizar um loop semelhante a esse. E existem várias soluções que é para resolver esse problema, né? Porém, como podem ver aqui, nós temos uma potência de 2, estamos multiplicando por 2. Isso sugere utilizar o left shift, né? Porque nós sabemos que left shift ele aumenta a potência de 2 em ordem de 2 elevado a capa. Então, nós podemos substituir isso pelo left shift e, e depois fazer outras operações. Então, para esse caso, não vou escrever aqui a solução, né? Gostaria que os colegas tentassem em casa. E é basicamente isso, né? Agora, temos alguns truques importantes que devem ser frisados. Primeiro, propriedades do XOR, né? O XOR para já é uma operação especial, e ele tem algumas propriedades interessantes, que são essas duas aqui, né? Quer dizer, existem mais propriedades, né? Mas para o nosso caso, de momento, só nos interessamos com essas duas propriedades. Quando fizemos XOR de um número, né, com ele mesmo, vai dar sempre zero. Nós sabemos que XOR dá zero quando os dois bits forem iguais. Então, com isso, o que é que nós podemos observar, né? XOR de 1 com 1 é 0, 2 com 2 também é 0, né? Quando digo XOR, por exemplo, de 5 e 5 é pegar nas representações binárias dele, fazer o XOR e depois ver que tudo dará 0. Então, essa aqui é a famosa propriedade de não idempotência. Depois temos a segunda, que é associatividade. O que é que querem dizer com isso? Quer dizer que se tivermos uma expressão desse tipo aqui, A XOR B XOR C, não importa onde é que nós colocamos os parênteses, a resposta será a mesma, né? A XOR B XOR C é a mesma coisa que fazer isso, né? Tiramos o parênteses daqui, do B XOR C, colocamos aqui no A XOR B, propriedade de associatividade. Então, como é que essas duas propriedades serão úteis para nós? Vamos já ver. Então, temos o primeiro caso, que é a troca de números swap. Imagina que nós temos duas variáveis, A e B. O A tem valor 2 e o B tem valor 3 e queremos fazer o swap. Acredito que a ideia inicial que os colegas poderão ter é usando aquele algoritmo de troca, em que usamos uma variável temporária, o temp. Depois fazemos, por exemplo, temp recebe A recebe B, e depois o B recebe o temp. Então, daqui nós podemos fazer a troca. Porém, usando as propriedades do XOR, nós podemos fazer alguma coisa que é para trocar usando bitwise operators. Então, como é que nós faremos isso? Imagina que nós temos o A, né? Nós temos o A e fazemos. Pronto, nós queremos trocar de A com B, né? E B com A. Então, faremos A será A XOR B. Ok. A XOR B. Agora, o A deixou de ser A e agora passou a ser A XOR B. Ok, great. Depois pegamos no B e fazemos novamente A XOR B. Então, notem que nesse momento o A já não é igual a A. O A agora é A XOR B.
Então, em vez de colocarmos o A, substituímos por A XOR B. Great. E o resto permanece. Só que como referimos há bem pouco tempo, o XOR tem propriedade que é de associatividade, quer dizer que eu posso alterar a posição desses parênteses, ao invés de colocar aqui no A XOR B, tiro daqui e coloco no B XOR B, então será A XOR B XOR B. E sabemos que quando fazemos XOR de uma variável com L mesmo, de um número com L mesmo, então isso aqui é igual a zero. Então aqui, em vez de colocar B XOR B, colocamos o zero. E 0 XOR A vai dar o A. Então as pessoas podem testar se na folha. Então nós podemos ver que essa expressão aqui é igual a A. E se verem já agora, o B já é igual a A. Great. Por isso, pegamos novamente no A, né? A. E é A XOR B, né? Como vemos aqui, o A é igual a XOR B. Então, nós fazemos algumas substituições, pronto. Nós queremos fazer A igual a A XOR B, ok. Quem é A? A é igual a A XOR B. Tiro esse A que está aqui, o valor do A, e substituo aqui. Então, em vez de colocar A, agora eu coloco A XOR B. Great. Só que depois, né, o B já foi alterado nesse passo. Vimos que o B agora é igual a A. Então, em vez de colocar B, substituo com o A. Quando fazemos isso, nós vemos que agora temos uma configuração A XOR B XOR A. Se olharmos bem e observarmos, vemos que temos A. Como os parênteses não importam, quer dizer que podemos agrupar os dois A aqui e colocar o B de fora. Quando fazemos isso, vemos, chegamos novamente nessa propriedade aqui. A XOR A é igual a zero. Então, se fizermos 0 XOR B, vai dar B. E desse jeito, nós podemos ver que o A já é igual a B. E como B já é igual a A, basicamente já fizemos o swap. Então, os chokas podem ver que operadores bit a bit são muito potentes. Então, nós conseguimos fazer a troca sem o uso de variável auxiliar. E para já convido-vos a testarem lá na universidade, né? Ou só se tiver um amigo que gostaria de aprender algo, podem fazer essa mesma questão. Como é que tu fazes a troca de duas variáveis em termos de valores sem utilizar uma variável auxiliar ou temporária? Então, depois disso, pode introduzir essa operação que aqui fizemos. Ok. Outro problema, verifique se o número é par, se o número é par ou ímpar, isso aqui já discutimos, né? É só ver o comportamento dos bits na posição 0, né? E notarão quando é que é par, quando é que é ímpar. Também já verificamos aqui, verificar se é a potência de 2, né? A ideia básica foi aqui, x and x minus 1. Porém, mais tarde teremos de cuidar o caso em que x é igual a zero, né? É só verem aqui a explicação que nós usamos que é para chegar nessa solução aqui. Ok, saindo desse campo, entramos em outros truques que são muito importantes, especificamente no uso de programação dinâmica. Em programação dinâmica, nós usamos muito esses truques. Então, sempre que nós vemos Kaizemo, nota que eu estou a me referir ao bit menos significativos. Quer dizer que estou a sair da direita para a esquerda, né? Estou a sair daqui, se eu só sair daqui até aqui, basicamente aqui, estou a dar capa passos. Então, por isso é que dissemos Kaizemo. Ok, primeiro, a potência de 2 com Kaizemo bit ativo, quer dizer que se nós fizermos isso, como já havíamos referido, né? Essa aqui corresponde a 1, que basicamente é a posição 0 ativo. Se fizermos um deslocamento para a esquerda, então teremos uma potência de 2. Então, na representação binária, basicamente será um monte de zeros
Em alguma parte vai ter 1 e o resto será novamente 0. E depois vamos utilizar para um certo propósito. O próximo, verificar se o caésimo bit está ativo. Então, aqui, com essa operação, já consigo ter uma representação em que o caésimo bit está ativo, ok. Agora, nessa operação, eu quero verificar se no X, esse mesmo caésimo bit está ativo. Então, seria basicamente o seguinte, eu tenho essa representação aqui que é o meu X. Então, tem o caésimo bit que é assim, 0, 0, 1, 0, né? Temos um monte de zeros, 0, mas em algum local temos 1, 1. Nesse caso, eu quero verificar se esse 1 está ativo no X. X é essa aqui. Então, estamos a efetuar a operação AND, né? AND de 0 com 0, 0 com 1 com 1, 1, 0 com 0, 0 com 1 e 0 também 0. Porém, como nos dois conjuntos, um está ativo, nesse caso, um da posição 1, né? Começamos 0, 1, está ativo. Então, se convertermos esse valor aqui que deu, será um número maior do que 0. Então, sempre que isso acontece e efetuamos essa operação, quer dizer que esse mesmo bit na 40ª posição, então está ativo. Então, é desse jeito que nós verificamos. E também, a outra pergunta pode ser, será que o número x está contido no conjunto X ou no conjunto Y, né? Ter dado esse conjunto que contém o 1 e o 3. Será que o 1 está contido no conjunto X? Sim, né? Fizemos a AND e notamos que esse bit sim está ativo, usando essa operação. E se quisermos ver a quantidade de bits setados, nós podemos usar o built-in pop count, como dissemos anteriormente, a quantidade de uns. Se quisermos alterar ele, né, se quisermos, ok, nos é dado o x, e no conjunto x queremos alterar o bit da 40ª posição. Então, ok, novamente, mesmo exemplo, essa aqui é o x, e nos dão a representação ah, do 40º bit ativo, né? Então, quando nós fizemos o XOR, nós sabemos que XOR é 0 quando os dois forem iguais. Aqui, como são iguais, 0. São iguais, 0. São iguais, também 0. Aqui, como são diferentes, então dá 1. Ok, fizemos a operação, mas o que aconteceu no fundo dos panos? O X é essa aqui. E podemos ver que na posição 1 e na posição ah, nesse caso, 0, 1, 2, 3, né? Na posição 1 e na posição 3, os bits estavam ativos. Só que agora no resultado, apenas um deles ficou ativo. Então, nós desativamos o que estava na posição 1, né? Conseguimos alcançar o nosso objetivo. Então, podem ver que utilizando o XOR, nós podemos desativar o bit. Então, podem ver a potência disso, né? Isso seria basicamente, ok, ter dado um conjunto, supomos um conjunto que contém ah, o, o 2 e o 4, 0, 1, 2, 3, ok, o 2 e o 8, supomos, e nos dizem, ok, remova o 2 desse conjunto. É só fazer isso e nós removemos o 2 do conjunto. Por isso é importante nós vermos as representações binárias também como conjuntos, como set. Então, é basicamente desse jeito como nós fazemos isso. Se quisermos ativar um bit, né, basicamente nós temos um conjunto e queremos adicionar um elemento nesse conjunto que já vimos anteriormente, é só fazermos essa operação, né? X OR, left shift e capa. Exemplo, temos 1, 0, 1, 0, ok? 1, 0, 1, 0, e fazemos a operação com esse daqui, 0, 1, 0, 1, por ser OR, né?
Basicamente só é falso quando ambos forem falsos. Aqui, como ambos são falsos, então é falso, o resto é um. Porém, se olharmos bem para isso, temos um. Inicialmente apenas tínhamos essa representação, 1, 0, 1, 0. Nessa posição não estava ativo, mas como disseram que é para adicionar, né, para ativar este bit, então se tornou-se 1. Então faz sentido essa solução aqui, é válida. Agora, se quisermos desativar o bit, ok, aqui fica um pouquinho mais bagunçado, mas também é perceptível, né? Imagina, nós dissemos que o késimo é basicamente temos uma pilha de zeros, depois vai ter sempre um e depois zero. Então, essa representação aqui é basicamente isso, 1, 0, 0, 0, 0, ok. Depois nós pegamos o complemento é basicamente negação, tudo que tiver zero se transforma em 1, tudo que tiver 1 se transforma em zero. Por isso aqui, essa parte aqui tornou-se essa aqui. Para já, esse 1, 0, 1, 0 é o mesmo que estamos a trabalhar para todos os exemplos. Só estamos a variar o segundo. Nesse caso, um left shift kappa. Então, aqui nós temos 0, 0, 0 se tornou-se 1, 1, 1. E onde tinha 1 se tornou-se em 0. Quando fizemos a AND, né, só é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros, que 0, 1, 0, 1, 1. Ambos são verdadeiros, dá 1. 0, 1, 0, 1, 0, dá 0. Mas o que é que realmente aconteceu no fundo dos panos? O que nós queremos fazer é desativar o késimo bit e podemos ver que isso foi realizado. Então, nós queremos desativar esse 1 aqui, o último da nossa representação binária. Então, inicialmente nos deram essa aqui, 1, 0, 1, 0, e podem ver que agora foi gerado mesma sequência de bits, só que essa daqui, o primeiro já foi desativado, saiu de 1 para 0. Então, podemos ver que faz sentido e funciona. Então, essas são operações muito importantes. Os colegas devem verificar isso mais tarde com mais calma e verão a potência dessas operações. Como disse, né, em programação de dinâmica é muito útil. Então, antes de avançar, gostaria de saber da vossa parte se tem alguma pergunta, algo precisa ser esclarecido. Great. Assim sendo, vamos então avançar. Imagina a seguinte situação: nos pedem para gerar todos os conjuntos possíveis de um conjunto, né? Nos é dado uma set, supomos de A, B, C. Nos pedem todas as possíveis combinações. Então, os colegas podem pensar, né, como resolver isso. E para já vemos na aula de segunda-feira, nesse caso na aula 1, nós fizemos algumas ilustrações como é que backtracking funciona e conseguem ver que é pensa do backtracking. Então, usando essa ideia, nós podemos gerar todas as combinações de A, B e C, incluindo a set vazia, né? Ah, a ideia funciona, porém, né, haverão várias recursões e até certo ponto nós podemos ter memory limit exceeded. Então, como sabemos, né, a stack ela tem um limite. Então, essa poderia não ser uma boa via para inputs maiores. Porém, podemos sair, né, nem que for como é complicado, mas podemos melhorar a parte ah, da do espaço, né, nós podemos melhorar essa parte. Como? Claro, né, e óbvio usando bitwise manipulation. Então, no total nós temos 2 elevado a n subconjuntos, como, por exemplo, aqui, a set dada é A, B e C, temos 3, essa faz 2 elevado a 3, 8. Então podemos ver que aqui nós temos 8 representações. Bom, e depois disso, né,
Como disse, nós devemos olhar em forma de conjuntos. Então, nós temos aqui 3 elementos A, B e C. Imagina que esses A, B e C são é a representação binária. Então, como são distintos, quer dizer que o se olharmos da direita para a esquerda, podemos ver que o C está na posição 0, o B está na posição 1 e o A está na posição 2. Imagina que é dado uma sequência de bits, né? E depois é só ver quem está ativo e quem não está ativo. Para esse caso seria 111, porque todo mundo está presente nessa série. E depois vamos ter que arranjar uma forma de gerar todas essas combinações. De que modo veremos já daqui a nada. Então, imagine essa visualização, né? Como eu disse, nós vamos olhar para os caracteres como se fossem bits. E dei o exemplo, A, B, C tem 1. Quer dizer que se um está ativo, quer dizer que o C está presente, aqui o B está presente, aqui o A está presente. Aqui, simplesmente o B está presente, né? Porque o B está no centro. Essas colegas pararem um pouco, analisar nessa sede que eu acabei de referir e notaram como é que basicamente nós podemos representar em forma em representação binária. Então, o outro ponto é que se tentarmos fazer isso para todos eles, mais tarde nós podemos notar que tem algo em comum. É que quando nós tentamos converter essas representações, nós veremos que é uma contagem de 0 até 2 elevado a n menos 1. E outra coisa é que, se nós pensarmos também na tabela da verdade que nós apresentamos inicialmente, a tabela da verdade está aqui bem ilustrada. Podem ver 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Então, fazendo isso, é a mesma coisa que criar a tabela da verdade. E a tabela da verdade vai corresponder a um número, como eles são distintos, então podemos ver, ok. Como eles são de 0 até 7, né, seria de 0 até 8. 8 é potência de 2, que seria 2 elevado a n. Logo, se queremos pegar uma potência de 2, podemos usar o left shift. Claro, nós já vimos isso, por isso é que estamos aqui. Um left shift. Esse left shift vai ser correspondente a 2 elevado a n. Como é menor, então será de 0 até 2 elevado a n menos 1. Então, esse loop aqui já vai fazer essa iteração, né? A iteração será de 0 até 7, só que quando vemos a representação binária deles, já vai nos dar isso. Depois disso, é só nós vemos quem está ativo e quem não está ativo na representação binária de cada número. E com base nisso, nós podemos ver, ok, se estiver ativo, imprimimos. E como é que nós chegamos se está ativo ou não, isso também já foi abordado. Tá aqui, tá aqui. A ideia está aqui. Com essa ideia, nós podemos ver se o Kaiser Mobile está ativo. Por isso é que conseguimos ver esse daqui, né? Nós iteramos sobre todas as posições e nós vemos quem está ativo e quem não está. Então, o código inicialmente parecia ser um pouquinho complexo ou confuso, mas acho que agora os jogadores conseguem ter uma ideia mais bem clara de como é que isso funciona, né? Aqui nós saímos de 0 até 7, como são apenas 3 bits, então saímos de 0 até 2, né? Se contarmos bem, são 3 bits aí. E vemos quem está ativo e quem não está. No caso de estiver ativo, nós vamos imprimir a string correspondente àquela posição. Nós vemos que nos foi dado uma string, né? A, B e C. E com isso nós podemos gerar essa mesma visualização aqui, né? Podemos gerar tudo isso.
Não deixa de ser brute force, e porém isso é muito potente. Alguém. Oh, ok, great. Então, essas coisas têm atenção e conseguem ver que a complexidade continua sendo a mesma, né? É 2 elevado a n vezes n, porém, já não vamos obter tempo ou memory limit exceeded. Aqui a memória é mais do que satisfatória, né? Podemos ver, e também podemos ver que essa ideia está muito mais compacta. Não precisamos dar toda essa volta aqui. Então é basicamente isso. E claro, esta é a famosa técnica chamada bit masking, máscara de bits, que é muito comum mesmo. Os colegas vão encontrar essa técnica em muitos problemas, e a probabilidade de aparecer nos torneios é muito elevado. Eles perdem muito. Então, é basicamente isso. Gostar de receber um feedback para saber se está claro. Truques usando Bitwise, Bitmasking. O silêncio diz muita coisa. Assim sendo, vamos avançar para o próximo tópico. Então, para alguns casos, existem operações que nós não precisamos ah, implementar o código do zero, né? Como é o caso aqui do built-in pop count, que retorna o número de uns no número, na representação binária. Existem algumas bibliotecas ou funções já prontas do C++ que nos facilitam, né? Citamos aqui quatro delas: built-in CLZ, que retorna o número de zeros no início, o built-in CTZ, ou built-in CTZ, que retorna o número de zeros no final. Depois temos a paridade. Então, são funções úteis, né, que podem acelerar o nosso processo. Não estou certeza absoluta se em Java e em Python existem bibliotecas do gênero, mas em C eu garanto que existem. E nós podemos usar elas, podem ser bem úteis, e para contar com ela não precisamos necessariamente escrever aquele código. Se usarmos essa forma, será muito mais rápido. E uma nota é que, dependendo do tipo de dado, né, esse built-in pop count que aqui está, tem um certo limite, né? Se quisermos fazer built-in pop count de números maiores, seria necessário usar uma variante dela que suporta long long. A função, o nome da função é praticamente a mesma, só acrescentamos um ll no final, que é para suportar com o tipo de dado que nós temos, nesse caso long long. E é basicamente isso, né? Existem outras funções, mas preferimos mostrar simplesmente o quadro. O resto dos colegas podem aprofundar. Ora, um outro ponto que é muito importante é a numeração das submáscaras, né? Imagina que nos é dado uma máscara, né? E nós queremos ver as submáscaras dela. O que é que será basicamente isso? Podemos ver aqui, né? Vou usar o exemplo do 5. O 5, a sua representação binária é 101. Esse 101 já é uma máscara. Então, se eu quiser uma submáscara, é basicamente todas as combinações de 0 e 1, né, considerando apenas os bits que estão ativos. Nesse caso, apenas posso mexer no primeiro e no último bit, quer dizer que nesse bit aqui 0 não posso mexer. Então, a resposta para isso, primeiro, seria o próprio 5, que tem 1, 0 e 1. Depois seria o 4, porque o primeiro bit está ativo.
logo é uma submáscara do 5. Depois disso, podemos ver que o 1 também é uma submáscara do 5, né, porque esse primeiro bit está ativo. E depois também podemos considerar o caso do 0, né? 0, porque esse bit aqui estava ativo e esse aqui, então, esse é válido. Por que que os outros não foram mencionados? Porque os outros têm o bit do meio ativo e para submascarar de 5 isso não pode acontecer. Para submascarar de 5 sempre o bit do meio deve estar 0. Quer dizer que o 6, o 7, o 3, o 2 não fazem parte da submáscara de 5. Esse apenas foi um overview, mais tarde mostrarei mais, com mais detalhes. Então, uma forma de alcançar todas aquelas combinações é usando esse código que aqui está. Então, esse código faz exatamente o que eu acabei de simular. Ah, existem duas implementações, a primeira usando while e a segunda usando for. Dependendo da preferência, né, de cada um, pode optar por um ou outro. Geralmente o pessoal gosta de usar o for, mas em outra linguagem como Python seria mais adequado usar while. E aí esse código ele gera a submáscara de uma certa máscara. Um exemplo, né? Primeiro exemplo, como já vemos, que seria o 5. A representação do 5 seria essa aqui, 101. Então, os subconjuntos seriam 101, 1, depois aqui, 011, 000. Então, novamente reiterando, apenas trabalhamos com aqueles nos quais a máscara original tinha bit ativo. Então, aqui está, como na posição 0 e na posição 2, os bits estão ativos, logo devo procurar todas as possíveis combinações nos outros números. Por exemplo, aqui, né? Primeiro bit e segundo bit, 00. Aqui, primeiro, desculpa, não é primeiro e segundo, é primeiro e último. Aqui também, primeiro e último, o 1, né? Como o 1 estava ativo, então devo considerar ele. Aqui temos S1, também estava ativo, considere. E aqui os dois estão ativos, também devemos considerar ele. A mesma coisa acontece para o 25, né? Temos 11000, ou desculpa, 11001. Quer dizer que todas as combinações possíveis em que o segundo e o terceiro bit são sempre 0. Então, nós podemos ver 00, aqui 00, também 00, aqui 00, aqui 00, 00, 00, 00, 00. E o resto é só alterar, né? Por isso é que aqui nós podemos ter as outras combinações. E como aqui apenas 3 dos bits são diferentes, né? Seria que é 2 elevado a 3, que dá 8, então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 combinações. Então são as possíveis submáscaras de 25. Se quisermos representar de forma binária, é só nós pegamos nesse mesmo trecho de código e tentamos imprimir com o Cout e novamente essa aqui não é left shift, essa apenas é um operador aqui do Cout, aqui nós não estamos a usar left shift, não façam confusão com isso. Então, se usarem o bit set, conseguirão ver a representação binária. Para o caso do input 5, se quisermos visualizar os 3 primeiros bits, é só colocar bit set de 3 e depois o i, terão essa aqui, que é basicamente o que nós acabamos de explicar. Se quiserem para o 25, como ele pede 5 bits, então é só alternar aqui no bit set, ao invés de 3, é só colocar o 5. Então, não vou entrar muito em detalhes como é que essas computações aqui estão funcionando, mas acredito que os colegas conseguiram pegar a ideia como é que funciona. E se fizerem uma simulação na folha, vão conseguir ver com mais detalhes. Só não vou prolongar por causa do nosso tempo que é escasso. Ah,
Um outro problema que seria um pouquinho mais desafiador seria iterar por todas as máscaras com suas submáscaras. Então, considerem, estamos a subir um nível, né? A ideia continua a ser essa daqui, só que para além de nós fazermos simplesmente para o 5 ou para o 25, nós vamos fazer de 0 até 25. Quer dizer, para o 0 vamos ver quais são as possíveis submáscaras ou subconjuntos. Para um vamos fazer para isso. Para o 10 vamos fazer. O 11 e assim sucessivamente até 25. Então, claro, né? Essa primeira parte nós já temos noção de como é que funciona. Simplesmente pegamos essa ideia aqui e colocamos, e com isso nós resolveremos isso. Mas em breve eu mostrarei um exemplo explicando detalhadamente como é que ele gera isso. E a complexidade para isso é exponencial, né? Exponencial. E aqui tem a prova, porém não entrarei em detalhes. Para mais detalhes, podem visitar aqui o CP Algorithms, em que encontrarão ah, com mais detalhes como é que a prova funciona. Por causa do tempo, não vou tentar estender isso. Então, vamos tentar iterar sobre todas as máscaras e suas submáscaras. Considere M máscara e S submáscara. Então, vamos observar aqui as saídas. Então, esse primeiro for loop, como havia dito, corresponde a basicamente aquele loop do bit masking, que vai sair de 0 até uma potência de 2 menos 1, que vai nos, que vai nos fornecer basicamente um ID, né? SM vai nos fornecer um ID, e esse ID ou esse número, quando nós convertemos para representação binária, né, vamos ter uma sequência, e essa mesma sequência que nós vamos ver quais são as submáscaras dessa máscara, ou dessa sequência. Supomos aqui, M é 0. 0, será que existem mais submáscaras? Não. Pronto. Se for 1, quais são as possíveis submáscaras? Temos L mesmo, né? Teria mais uma, mas não decidimos não apresentar que seria o próprio 0. Mas aqui não estamos a considerar aquele caso. Quando formos para um, mesma coisa, ele mesmo. Mas quando formos para o 3, né? Considerem o 3. A representação do 3 aqui é 0, 1, 1. 0, 1, 1 seria basicamente, né? O próprio 3 já é uma submáscara. Depois disso, temos o 2, né? Esse bit está ativo. Depois temos o primeiro bit está ativo. E, como sempre, é só verem. O bit que estava desativado, ele vai continuar para toda a submáscara, quer dizer, que 0, 0, 0. E o resto nós efetuamos as possíveis combinações. Então, como são, né, dois bits, fazemos 2 elevado a 2, que é 4. Agora conseguimos ver 3 combinações. A quarta combinação seria 0, 0, 0. Mas não, aqui não estamos a apresentar aquele caso. Para o 4, é somente o 4. Quando formos para o 5 foi o exemplo que já demos anteriormente. Temos aqui 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Então, é basicamente isso. Depois disso, nós temos o 6. É só usar a mesma ideia. Então, pode ver que essa ideia é muito potente, né? É muito potente, pode ser usado em vários casos. Programação dinâmica requer muito essa técnica. Tá? Em vez de nós perdermos tempo, nos estressarmos com muito backtracking aí, nós podemos simplesmente simplificar nossa vida usando essa técnica de enumeração de submáscaras. Então, é muito importante. Acredito que este é o último slide.
Não sei se os colegas têm alguma pergunta, alguma dúvida, algo que precisa ser esclarecido. Ó, então, são vários pontos que nós frisamos, né? Recomendo os colegas a revisarem essa aula, os slides, tentim por tentim. Se tiver alguma pergunta, é só deixar no grupo ou escreverem no chat ou na descrição do vídeo, né? Ah, habilitarei os comentários. E é basicamente isso. E ainda sobre o primeiro ponto em que nós tocamos, que foi sobre ah, as matrizes das direções, eu gostaria de partilhar com os colegas uma experiência que eu tive, né? Foi num contest. No contest apareceu um caso semelhante aos dois que nós acabamos de falar, que é o movimento do cavalo e o problema do campo minado. Então, depois do contest, né, eu havia resolvido o exercício, porém levei muito tempo. Então, quando fui ver o standing, notei que a maioria bateu muito rápido e eu fiquei surpreso como é que eles resolveram isso tão rápido. Eu demorei tanto tempo para resolver. Quando fui espreitando na solução deles, então eu notei que todo mundo utilizou a mesma técnica, que foi matrizes de direção. E quando eu me apercebi isso, então eu vi, ok. Então, de hoje em diante eu vou passar a usar essa técnica. Então foi assim que tomei a decisão de visitar e ver como é que isso funciona. Acredito que foram mencionados vários pontos aqui e, claro, essa aula digo que foi um pouquinho pesada. Ah, os exercícios para esse conta serão interessantes e convido os colegas a participarem. Ah, muito obrigado pela vossa presença. Boa sorte, né, para o contest que se avizinha. E estamos ligados. Nos vemos na segunda-feira, no mesmo horário. Obrigado. É tudo.